A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também ministro aulas no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E também leciono a escola dominical na igreja local. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula muito abençoada, muito edificante, ao qual o autor nos propôs aqui na lição de número 6. A lição de número 6 vai falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Então, antes de nós adentrarmos nesse contexto, eu queria deixar aqui especificado alguns vídeos que eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa alimentar-se de mais conteúdo. Você que chegou agora no canal, você que está entrando nesse universo do nosso canal, nós temos alguns vídeos que já foram postados e que compensa você verificar e assistir. O primeiro deles seria a reflexão sobre Karl Marx, que seria A Religião é o Ópio do Povo. Eu vou deixar na descrição do vídeo. A lei que institui o divórcio, do dia 26 de dezembro de 1977, também compensa você assistir. O LGBTQIA+, o que você precisa saber sobre esse movimento político e social. E também o mais assistido de todos, que é a Revolução Sexual, evento de maio de 1968, tá bom? Então vale muito a pena você assistir. Tem alguns irmãos, algumas pessoas que estão tendo também alguma dificuldade, e seria importante nós salientarmos aqui a respeito do livro que é o Auxílio do Professor. Se ainda resta algumas dúvidas concernente ao divórcio, o capítulo 4, que foi a aula que nós falamos sobre a banalização do divórcio, traz também um conteúdo muito precioso concernente a essa questão. Ele vai falar aqui sobre 1 Coríntios capítulo 7, vai falar sobre Mateus capítulo 19, vai falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 32, vai falar sobre Marcos capítulo 10, do 2 ao 12, e Lucas 16, versículo 18. Então, vai tratar sobre esses três itens, né? A morte, a deserção e a infidelidade conjugal. Então, o auxílio, ele é muito importante para o aprofundamento, para que você também tenha uma bagagem maior nessa lição. Embora a lição de hoje, ela apenas cita Mateus capítulo 19, mas a professora tem que se atentar para que não se prenda novamente, porque a aula já passou. Porque aqui é um novo contexto, é um novo panorama, aqui é a sutileza das ideologias contrárias à família, tá bom? Então por isso que o texto, o vídeo que eu vou postar, deixar na descrição, a Revolução Sexual, vai fazer você compreender melhor essa questão aqui, tá bom? Então vamos lá. O texto áureo vai dizer assim, ó: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma adjuntora, que esteja como diante dele. A verdade prática vai dizer que dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea, tá bom? Por isso que fala sobre a revolução sexual a partir de 1960, o ápice a partir de 2000, né? Enfrenta, estão aquelas de natureza ideológica, tá bom? Que planejam destruir a família. Na leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 2, dos 8 ao 24, nós, como de costume, vamos separar os blocos aqui. O primeiro bloco seria apenas o versículo 18 e concernente ao versículo 18, você vai ver que existe um outro bloco, versículo 19 e versículo 20. Primeiro, a indagação de Deus, que é uma pergunta. Não é bom
que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora. Como será feito isso? De que forma? E com que propósito será feita essa disjuntora? Aí você vai ver que o versículo 19 e o versículo 20 vai mudar o ambiente, falar que Adão, ele foi colocado perante os animais, deu o nome aos animais, enfim, depois da ideia do versículo 18, parece que passa um período, passa um tempo, a vida de Adão está muito comum dentro do jardim, ele está fazendo o seu trabalho, inclusive de colocar nomes nesses animais, aves, répteis, mamíferos, enfim. E você vai ver apenas no versículo 21, após demonstrar toda a vida cotidiana de Adão, uma parte dela, né? O versículo 21 e o versículo 22 vai mostrar como foi feito essa mudança e como foi aplicado esse projeto que foi iniciado no versículo 18. Depois o versículo 23 vai mostrar o resultado da alegria de Adão, né? E disse Adão, esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Então ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, ou seja, ele colocou um nome, né? Ele especificou, assim como ele fez com os animais, agora ele vai especificar aquela que é a sua adjuntora. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E o versículo 24 complementa a ideia do versículo 18. Do versículo 18, Deus tem a ideia de fazer uma disjuntora. No versículo 24, de uma maneira profética, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Diferente dos animais, que não se tornam uma só carne, tá bom? Vamos lá. Então nós vamos falar aqui no plano de aula sobre a estabilidade dessa família, os valores que blindam essa família e as configurações colocadas pelas suas ideologias, tá bom? Ideologia mundana, né, secular. Então vamos virar a página aí, página 40, já entrando dentro do comentário. Nós vamos ver aqui a questão dos valores, vamos também falar sobre o princípio da família, qual é a importância dessa família na sociedade. Então vamos lá. A introdução vai dizer que há valores fundamentais sobre os quais a família está edificada. E também que há modelos alternativos de construção familiares que são perigosos, tá? Então nós vamos ver que vai falar também sobre a infidelidade conjugal e aqui embaixo ele vai falar sobre a teoria de Gindenquer, né? A Gindenquer é uma teoria que nós vamos estudar mais aqui à frente, falando sobre essa nova sociedade. Então a introdução já nos deixa aqui bastante empolgados concernente ao conteúdo que será apresentado, tá bom? Então vamos lá. No tópico 1, subtópico de número 1, a família, projeto de Deus, uma instituição divina. Então a família é uma instituição divina. Então vamos lá. Entendendo esse conceito de família, o texto vai apresentar Mateus 19, versículo 6, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E nós vamos ver também que o nosso Senhor se referia à construção familiar. Ou seja, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. A família, portanto, é criação de Deus, não é criação ou planejamento da própria sociedade. Não, a família, ela é uma criação instituída pelo próprio Deus. Então olha para você ver, dentro do âmbito da família, o autor especifica 2 pontos importantes. Primeiro, é um projeto para a humanidade, tá bom? E é um projeto para a
igreja. Então, falar de família não está envolvendo somente o projeto da igreja, mas sim o projeto para a humanidade, para a existência dessa humanidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, entendendo tudo isso, que foi Deus quem instituiu esse núcleo chamado família, essa formação, nós vamos ver aqui o seguinte: a célula máter da sociedade, subtópico de número 2, o contexto social. Então, nós vamos ver que a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Tem vários tipos de instituições, mas a primeira foi a família. Então, como nós entendemos o conceito de família, também entendemos que não há sociedade sem uma vida social ou a existência da família. Para haver indivíduos, para haver pessoas, grupos, eu preciso de ter o quê? A existência da família, a vida social. Então nós vamos ver aqui que o autor mesmo especifica que há uma desagregação da família moderna. Está no topo dos principais problemas ora presenciados. Então nós vamos ver o que? Sem o conceito da família, nós vamos ver que há problemas relacionados ao convívio social do mundo, da sociedade. Então, famílias instituídas dentro da sociedade é o termômetro, ou seja, há limites impostos dentro dessa sociedade por se entender e associar-se que existe famílias dentro dessa sociedade. Pessoas se respeitam mutualmente por entender que há esse ambiente familiar, que há irmãos, que há primos, que geram parentes, que geram amigos, ou seja, essa família gera na sociedade o quê? Uma harmonia dentro do nosso contexto. A família, sem a família, é por isso que a revolução cultural e social ela tem o intuito de destruir. Por quê? Primeiro, quando eu falo de família, a família gera o quê? Filhos. Eu estou falando dentro de uma visão bem capitalista, tá? A família gera filhos. Filhos geram o quê? Riquezas. Riquezas geram o quê? Propriedades privadas, né? E propriedades privadas geram riquezas, né? Então você vai ver que numa visão capitalista, a família ela tem um papel importante, porque ela gera riqueza, ela gera resultado, ela gera propriedades privadas. Se para o contexto social a família tem um grande peso, imagine para nós cristãos o quanto a família é importante, tá? Então a família, ela realmente revolucionou a ideia de sociedade. Não são indivíduos solitários, mas são indivíduos agrupados em parentes consanguíneos, tá bom? Então vamos lá. Aqui no texto nós vamos ver que a família é uma instituição. Quando eu falo e afirmo que a família foi a primeira instituição criada por Deus, nós estamos falando e afirmando o seguinte, que essas famílias são o quê? São estruturas ou mecanismos de ordem social que fazem o quê? Que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos e com isso dentro de uma determinada sociedade. Então a família ela tem esse intuito de regular o quê? O comportamento de um indivíduo dentro de uma determinada sociedade, tá bom? Então vamos lá, entendendo tudo isso, nós vamos ver aqui o tópico de número 2. Antes de agregar aqui o tópico de número 2, eu fiz uma anotação aqui concernente a alguns países que estão sofrendo hoje com a falta de filhos,
São países que estão envelhecendo por, muitas das vezes, coibir o nascimento de crianças ou por questões culturais outras, tá? Tais eles, Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal. São países que têm o maior índice de idosos. Não são porque não valorizam a família, tá? Esse não é a ideia. Mas você vê a importância da geração de filhos, a importância de se valorizar a família, porque a família gera filhos, tá? E esses filhos agregam e dão volume e dão qualidade de vida para os demais da sociedade, tá? Porque se eu tenho filhos, filhos trabalham. E filhos trabalhando, o Estado consegue manter essas pessoas mais idosas. Se eu tenho um Estado, um país que tem mais pessoas velhas do que pessoas novas, eu tenho um sistema financeiro fadado ao fracasso, tá? O Estado não consegue manter essa grande proporção de idosos, tá? Então você vai ver que na China, em 1970, foi promulgada a lei do filho único. Como o país começou a envelhecer, a partir de 2016, essa lei de 1970 foi abolida. E com isso, o casal que era por lei permitido ter um, agora pode ter dois. Isso na China, tá? Lembrando que a China é um país comunista, tá bom? O tópico de número 2, fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual. Aqui nós vamos ver ele falar, o autor, especificar sobre a poligamia. A poligamia, ela no passado, ela era praticada, foi praticada por um período, né? Permitido como algo temporário. Na verdade, foi o que aconteceu no tempo bíblico. E toda vez que você vê na Bíblia Sagrada casos de poligamia, houve problemas conjugais. Só a nível de referência, 1 Samuel capítulo 1 vai falar sobre Elcana, que tinha duas esposas, Ana e Penina. E você já sabe da história e sabe o que aconteceu dentro desse contexto. Então, era praticada por um período e permitida como algo ou um acordo temporário, tá bom? Isso você vai ver aí dentro do contexto do Velho Testamento. Então, vamos lá. Mas quando você olha a referência para o Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, todos já sabem disso, 1 Timóteo 3:2, você vai ver que no Novo Testamento já não tem a ideia da poligamia, tá? A ideia da família monogâmica, ela é muito bem vista e aceita no Novo Testamento. Embora no Velho, casos que aconteceram eram casos bem esporádicos e bem específicos, tá bom? E que geraram grandes transtornos e problemas, isso você vê no caso de Abraão também, né? O subtópico de número 1, né, vai dizer assim, ó, quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea. Biblicamente, o casamento deve ser heterossexual, o gênero é baseado no sexo biológico, tá? Então, não há dados científicos que comprovem que o homem ou a mulher exista e tenha um gênero neutro, né? Não existe esse tipo de ciência que dê esse fundamento, isso nós aprendemos nas outras aulas, tá? Mas que o gênero é baseado sim no sexo biológico, tá bom? Então o autor quer nos especificar isso e nas outras aulas nós já falamos isso de maneira bem específica, tá bom? O subtópico de número 2 vai falar que o casamento é indissolúvel e confessional. Aqui ele vai acrescentar um item que não foi acrescentado nas outras aulas, tá? Até então nós já havíamos falado sobre a indissolubilidade do casamento e falamos sobre a questão da morte, a deserção e a traição, que é a infidelidade conjugal, e aqui ele vai apresentar o confessional,
tá? Então, dentro dessa ideia, ele vai citar Mateus capítulo 19, versículo 6. No começo do vídeo, eu já citei as outras referências, inclusive também o livro de apoio que vai trazer essa bagagem a mais para vocês. Mas ele vai ressaltar aqui que o casamento bíblico e não social, ele é feito para durar. Jesus reconheceu a cláusula de exceção. Teve um irmãozinho muito abençoado aí de um canal que olhou o meu vídeo lá e colocou uma série de declarações, textos bíblicos de Mateus 19, 1 Coríntios capítulo 7, coisa que nós já havíamos falado aqui, e eu coloquei uma situação para ele que ele não quis me responder, né? Ele falou que só falava através da Bíblia, né? E eu peguei e coloquei assim para ele, peraí, então vamos lá. Alguns de vocês talvez até viu comentários. Então quer dizer que se a minha filha casou e chega com o olho todo roxo em casa, na minha casa, eu como pai, com o olho roxo, literalmente, e você vai olhar para ela e vai ler 1 Coríntios capítulo 7 ou Mateus 19 e vai dizer assim para ela, olha, eu não posso fazer nada, então você pega e volta para sua casa e durma com o agressor. Então naquele momento, para mim, eu só queria uma resposta dele, ele não me deu, tá? Eu vi como um ato de covardia, porque isso pode acontecer com qualquer família, tá? E usar a Bíblia sem entender também o nosso contexto se torna uma arma muito feroz contra nós mesmos. E como ele se calou, eu disse para ele, olha, nós não temos mais nada para conversar, porque para mim você é pior do que o agressor, tá? Porque você apoia a agressão, tá? Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia diante de uma situação específica como essa e dizer para a pessoa que ela tem que ir para casa dormir com o agressor que a espancou a noite inteira, né? Então um biblicismo muito covarde que usa da Bíblia e fala-se como um papagaio, na verdade, porque você usa a Bíblia e não para analisar que existe um outro contexto hoje. Não temos na Bíblia nenhum conceito e nenhum momento em que a Bíblia fala sobre espancamento, mas hoje existe o espancamento. E como é que a igreja vai lidar com isso? Eu sei muito bem e tenho a ciência de que o pastor não pode chegar na pessoa e falar assim, olha, você vai largar dessa pessoa porque ela te espancou. Mas essa pessoa tem que ter ciência de que aquela agressão já é o quê? Um ponto de rompimento, de ruptura num casamento perfeito e maravilhoso que a mulher idealizou com aquele homem. Então, cabe a ela, sim, decidir o que vai fazer. O que não pode é ela viver debaixo de um jugo de opressão, de humilhação, de espancamento e de sofrimento pessoal que não vai ser muito bom. E às vezes levar ela ao suicídio. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu sei que tem pastores que estão me ouvindo, pastoras também, e serão sábios na hora de instruir esse tipo de situação, tá bom? Não podemos estimular o divórcio, mas podemos sim orientar para que a pessoa tome a melhor decisão possível concernente a determinados assuntos. Então, como aquele rapaz, ele não quis me dar um sim e nem um não, eu falei, então eu não tenho conversa mais com pessoas que apoiam a tortura. Amém? Então tá tudo claro e tá tudo muito bem especificado. Então vamos lá. Então a Bíblia vai falar sobre o abandono, 1 Coríntios capítulo 7. Vale a pena você reportar ao livro de apoio e aos vídeos que eu coloquei. A questão do apoio, 1 Coríntios capítulo 7. A questão da cláusula de exceção em Mateus capítulo 19 e demais versículos que eu até citei aqui já, tá bom? Lembrando que o contexto de Jesus é um, contexto de Paulo é outro. Temos também uma cláusula de exceção que os textos que eu citei aqui, Jesus vai mencionar que a mulher também pede divórcio nesse contexto judaico. É muito raro, mas podia haver esse contexto. Então nós temos o contexto ao qual está relacionado as pessoas
ou a pessoa, no caso os fariseus, que perguntam, Senhor, eu posso largar da minha esposa por qualquer motivo? A grande pergunta é essa, o adultério não é a questão, não é o problema, porque já havia a pena de morte para isso. Tá? Então era qualquer motivo. Então a escola de Shammai e a escola de Léu, que é citada na lição, se não me falha a memória aqui, a lição de número 4, né, porque nós estamos na 6, falou sobre a banalização do divórcio. E lá foi citado alguns critérios bem importantes, confirmando aqui realmente capítulo 4, tá bom? Então um livro de apoio vai trazer todos esses contextos, aí você vai poder compreender essa questão. A confessionalidade, aqui o paralelo que foi feito aqui, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, vai falar que dentro dessa ideia confessional que Paulo coloca em 2 Coríntios, o paralelo ali realmente está fazendo referência à união. E dentro dessa união, já que estamos falando de um contexto gentílico, Paulo vai colocar e vai fazer referência, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, com Deuteronômio 22, 10 e com Levítico 19, 19. Por quê? Deuteronômio capítulo 22, versículo 10, vai dizer que não tem como lavrar a terra com um boi e com um jumento. Não tem como, os dois animais são diferentes. E também não tem como cruzar animais de diferentes espécies, assim como está especificado em Levítico 19, 19. Fazendo essa correlação com o Velho Testamento, Paulo vai entender que no caso do matrimônio é a mesma coisa. Antes de se ajuntar, é necessário fazer algumas avaliações. Por exemplo, a associação entre justiça e injustiça, que é colocado por ele, ou que há concordância entre luz e trevas, Cristo e Belial, o fiel e o infiel, o templo de Deus e os ídolos. Então, o que Paulo faz aqui são perguntas antitéticas, tá? Referentes à questão do casamento ao julgo desigual. Então, aqui está muito bem claro a ideia que Paulo quer nos transmitir. E para fecharmos esse bloco, a questão do divórcio, como já venho falado várias vezes, né? O divórcio é uma forma de controle e não um encorajamento, tanto por Paulo quanto por Jesus e quanto também pela nossa declaração de fé e também pela Bíblia. Fazendo uma ressalva também a um rapaz que me falou, né? Ele não quis falar o nome da igreja, não quis falar o nome dele, né? Apenas colocou versículos aleatórios lá para mim ler. Ele disse que a declaração de fé ela não tem validade nenhuma, tá? Não tem validade nenhuma, porque para ele a Bíblia está acima de tudo. Concordo com ele, tá? Mas a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela está em consonância com a Bíblia Sagrada. Então, e sem contar, meus irmãos, que no comentário dele, ele me chama de falso profeta, né? Por inferência, ele coloca nos comentários que todo aquele que ensina o contrário daquilo que ele está ensinando, porque não sei de onde ele tirou tanta coisa assim, tanta interpretação, ele me chamou de falso profeta, né? Falei para ele, ó, eu sou casado há 14 anos com a mesma esposa, tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, não apoio o divórcio, sempre a reconciliação, o perdão, mas nós temos que entender a Bíblia da maneira como ela é. E entender que há casos, e tem pessoas que estão me ouvindo que estão divorciadas, né? Então, é uma realidade. Então, como a igreja vai lidar com isso? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula que é mais importante. O tópico de número 3 vai falar sobre a sutileza da nova configuração familiar. Aqui o casamento é entre pessoas do mesmo sexo. Nós falamos isso em outra aula, inclusive eu fiz um vídeo bem específico, que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, e nós vamos ver que ele vai citar o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e vai também citar o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que eu fiz um vídeo muito específico sobre isso. E nós vamos ver que, concernente à lei, a única lei, o único PL, né, que é o PLS, que é o Projeto de Lei do Senado, nós temos um. Esse que
que não foi aprovado, era da senadora Marta Suplicy, que na época ela era do PMDB. Ela fez essa PLS, que é Projeto de Lei do Senado, que é a 612 de 2011, para tentar fazer o quê? Alterar o Código Civil nosso, para instituir ali o casamento homoafetivo. Como não houve êxito, o que acontece? O STF, através do ministro Aires Brito, na época, em 2011, Aires Brito, ele deu um novo entendimento ao artigo do Código Civil número 1723, dando um novo entendimento a esse artigo do Código Civil, que era o mesmo artigo que a senadora Marta Suplicy queria mudar em 2011. No mesmo ano, o STF deu um novo entendimento e reconheceu o casamento e a união estável homoafetiva como sendo e estando no mesmo parâmetro do casamento heterossexual. E por coincidência ou não, o Conselho Nacional de Justiça, que na época era liderado pelo ministro Joaquim Barbosa, que também era presidente do STF da época e do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, propôs a resolução, depois confira aí, 175 de 2013, ao qual foi instituído que todo cartório no âmbito nacional não poderia negar nenhum casamento homoafetivo, tá? E a partir daí, nenhum cartório poderia negar esse direito. E além do casamento, essas pessoas teriam os mesmos direitos que os casamentos heterossexuais tinham, tá? Pensão, enfim, todos os benefícios que o casamento heterossexual e monogâmico tinham, tá bom? Vamos lá. Entendendo tudo isso, nós vamos aqui para o subtópico de número 2, a sexualidade não binária. É aquela que não se percebe como pertencente a um único gênero. Aqui ele vai citar, né, a genderqueer, que assim uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Quando nós olhamos para essa palavra, né, para esse termo, o que quer dizer isso? Eu estou afirmando que a orientação sexual e a identidade de gênero do indivíduo são resultados de um construto, ou seja, de um construto social. Portanto, não existe papéis sexuais essenciais ou biologicamente antes formas sociais. Não existe papéis sexuais essenciais ou biologicamente, mas antes formas sociais. O que esse cadê o texto aqui? Esse genderqueer, ele quer nos mostrar? Ele quer nos mostrar o seguinte, que tudo que nós vivemos, tudo que somos como sociedade, homem, mulher, macho e fêmea, é o quê? Família é uma construção da sociedade. A sociedade construiu que o órgão genital do homem, na verdade, foi a sociedade mesmo que impôs que ele é homem por causa do seu órgão e que a mulher é mulher por causa desse órgão que ela tem. Então, isso faz parte de um construto social, ou seja, tudo foi elaborado, planejado, arquitetado e colocado em execução pela grande parte pela igreja. Então precisa desconstruir isso daí, porque a pessoa pode nascer com um órgão genital masculino, mas não se sentir ao longo do tempo como um homem. Então quem definiu que ela é um homem, ou que ele é um homem na verdade?
a sociedade. Então é isso que a revolução sexual vem mostrar e vem tentar impor através das suas ideologias. Então olha para você ver que perigo é esse termo e o que ele representa para a sociedade, tá bom? Então é isso. Vamos lá. O tópico 4, princípios bíblicos para uma família sólida. Aqui nós vamos ver ele citar o papel dos pais e o papel da igreja. São dois importantes papéis. Primeiro, o papel dos pais, Deuteronômio capítulo 6, que vai dizer assim, olha, quando você estiver sentado em tua casa, andando pelo caminho, quando também você se deitar ou levantar, você tem que instruir o seu filho. Provérbios 1, 8 e 9 vai falar, ouve a instrução do seu pai e não despreze o ensino da tua mãe. Por quê? Eles formarão o quê? Uma coroa de bênção para a tua cabeça e um colar de honra para o teu pescoço. Olha que bonito, que lindo, que maravilhoso, como é representado a educação paterna e materna dos pais, tá bom? A família, nós estamos vivendo, olha para você ver que o autor ressalta essa questão da revolução cultural, no meio dessa guerra cultural na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, tá? Não dá para ser neutro, tá? Então vamos lá. O que é ensinado na escola, sociedade, mídias, movimentos sociais e políticas, né? Nós vamos ver que há uma grande pressão concernente a estas questões, principalmente nas escolas federais, escolas públicas, tá? Seja ela municipal ou estadual. Não podemos ficar neutros concernente a essas ideias. Tanto a família quanto a igreja. A igreja precisa falar de política. A igreja precisa falar de identidade de gênero. A igreja precisa falar de traição. A igreja precisa falar de adultério. A igreja não pode deixar de falar sobre verdades fundamentais existentes na nossa sociedade, que tentam impor padrões. Tá? Então a igreja não pode deixar de falar. Eu não posso viver na igreja no mundo de fantasias. A igreja é realidade. Então vamos trabalhar as realidades com adolescentes, jovens, crianças, vamos trabalhar a realidade com adultos, com irmãs, com irmãos, vamos abrir o verbo, vamos dizer assim, falar o que precisa ser falado, sem deixar a Bíblia de lado, tá bom? Já dizia John Wesley, né, que um pregador, ele tem que ter o quê? Numa mão a Bíblia e na outra mão o quê? O jornal. É fantástico, é fato verídico, tá bom? Numa mão, uma Bíblia, na outra mão, o jornal, tá? Vamos lá. Igrejas fortes também fazem famílias fortes. E também famílias fortes fazem igrejas fortes, tá bom? O que nós procuramos não é uma família, um casamento perfeito. Isso nunca vai acontecer. Mas o que nós precisamos que aconteça nas nossas igrejas, nas nossas famílias é o quê? Não é um casamento perfeito, mas é um casamento saudável. Nós não queremos famílias perfeitas. Queremos famílias saudáveis. Porque Paulo mesmo diz que o homem não crente é santificado pela mulher que é crente. A mulher não crente é santificado pelo marido crente. Os filhos que não são crentes são santificados pelos pais que são crentes. Então nós precisamos de ter uma família e uma igreja saudável e não perfeita, porque isso não vai acontecer. O casamento perfeito não tem, tá bom? Então aqui nós encerramos o nosso comentário, a nossa aula. Eu queria agradecer a atenção de todos. Essa semana ainda nós vamos ter mais vídeos, então não se esqueça, compartilhe, se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a igreja, com o grupo ao qual você participa, no Facebook, enfim. Essa aula está aqui para abençoar a sua vida e também edificar
a sua casa, tá bom? Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, na descrição do vídeo tem o meu número. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar lá. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Me chame lá no meu WhatsApp que eu terei o maior prazer de falar com você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.